Olá, bom dia pessoal. Bom dia, né? Boa tarde e boa noite, né? Graças a Deus a gente mais um dia aqui nessa realidade, tá, pessoal? A gente continuar o nosso processo, tá? De trabalho da expansão da nossa consciência, melhorar como pessoa, né? Porque quando você tem um trabalho da sua consciência, você melhora como pessoa aqui nessa realidade. Por quê, pessoal? Por que que acontece isso? Porque você está se conectando aos valores que estão nessa parte, vamos dizer assim, a parte da gente, a parte do nosso, da parte divina, né? Vamos falar assim, a nossa parte que tem valores, virtudes que pra, são divinas. Essa virtude é para ser colocada na nossa vida aqui. Mas às vezes não acontece, tá, pessoal? Porque a gente às vezes fica no ego, tá? O nosso eu inferior, nossa personalidade aqui, entra egoísmo, entra muitas coisas, tá, pessoal? E E é por isso que a gente tem que equilibrar, tem que trabalhar a frequência para a gente ter essa conexão, para a gente tá podendo emanar essa frequência, essas virtudes mais evoluídas, né? Que é amor, compaixão, né, pessoal? É paz, alegria, bondade, né? Misericórdia, vários, como é que se diz, virtude. Essas virtudes estão intrínsecas no nosso espírito, pessoal. É o nosso espírito, a nossa consciência, ela tem essa virtude, tá? Mas por que que as pessoas não colocam? Porque elas estão desconectadas desse eu superior, né? Conhecido como a centelha divina, né? O eu interior da pessoa divino, né? Então, as pessoas estão desconectadas, que é a espiritualidade dela. Então, essa parte divina, quando a gente se conecta à nossa espiritualidade. Então, por isso que a maioria das pessoas aqui na nossa realidade, tá, pessoal? Até pessoas de grupo religioso também estão assim, pessoal, porque estão no ego, tá? Ainda não teve uma conexão com a espiritualidade dela intrínseca, né? Com Cristo, com o Deus dela interior, tá? Então, ela pode estar em um grupo, mas ela não está conectada. Entende, pessoal? Eu venho falando isso aqui em muitos vídeos que eu venho gravando. Por quê, pessoal? É porque eu sei que eu estou falando coisas aqui de Bíblia espiritual. Então, as pessoas aqui, a maioria, tá? Tem o pensamento, confunde que eu estou trazendo a religião para ele. Ah, é uma religião, o irmão Samuel tá trazendo. Eu entendo ela, tá? Porque é a maneira como você foi doutrinada aí pela matrix religiosa. Você sabe o que é a matrix religiosa, pessoal? Então, você foram doutrinados. Eu também passei por isso também, tá? Até eu despertar a consciência. O que é que eu estou fazendo aqui? Fazendo com que você perceba, despertar para perceber o jogo que foi criado aí e o trabalho intrínseco que a gente tem que fazer. Nosso trabalho espiritual, o desenvolvimento de virtudes elevadas. Porque se a gente não desenvolver essas virtudes elevadas, a gente vai estar numa frequência baixa, a gente vai estar no ego, vai estar, sabe, pensando mal, vai estar no orgulho, tá, pessoal? Então, é isso que
nessa introdução eu quero falar para você, tá? Porque o tema que eu vou falar hoje, tá? Para vocês entenderem esse tema, entenderem por que que o propósito tal. Gente ainda fica me perguntando por grupo, tá, pessoal? Então, eu vejo que essa pessoa ainda não entende, tá? É uma pessoa nova, não entende o que é espiritualidade, não entende essas coisas. Então, aí eu tenho que vir responder, mostrar a ela o que é que a gente está fazendo aqui. O que é que a gente está fazendo aqui, pessoal? O que a gente está aqui perdendo tempo? O que é que a gente está fazendo? Entende? A gente tem que perceber isso, porque os pastores estão ensinando aí as pessoas erradas, tá? E elas têm como referência esses ensinamentos dessas pessoas. Eu entendo, tá? Ele tem referência como o referencial, como essas pessoas estão ensinando. Mas essas pessoas também não sabem o que estão falando, não sabem o que estão, não sabem o que é espiritualidade, tá? Estão ensinando vocês errado a buscar fora, tá? Ensinando coisas que, por causa de interesse financeiro, é, o, a maneira como a pessoa vive aqui, então, é o dinheiro. Então, a pessoa está atrás disso. Então, existe todas essas intenções por detrás disso. E pessoas que não falam a verdade para você. Tem até pessoas que sabem, tá? Mas ele esconde isso. Ele não, ele, como é que se diz? Ele não fala. Então, o que é que significa isso? Isso é um pecado também, tá? Porque você, sabendo a verdade e não fala a verdade, você está contribuindo para o erro de muitas pessoas. É um erro também, tá? Não adianta você dizer, ah, não, eu não falei não, querer se justificar, não vai adiantar. Porque se você sabe, tá? E não fala a verdade, você já está entrando em condenação, já está em pecado. Por isso que a Bíblia diz, né? Aquele que sabe o bem que tem que fazer e não faz, já comete pecado. Já está cometendo, tá? Porque você sabe o bem e não faz. Não, mas eu não faço nada por ninguém. Mas você não faz o bem também? Pecado também. Porque se você tem conhecimento para fazer o bem e não faz, já está cometendo. É por isso que o cidadão veio para aqui para o YouTube, né? Falar que a ignorância é uma bênção. Porque ele não quer ter essa responsabilidade, tá? Ele sabe que um dia vai chegar adiante, vai ser julgada a consciência dele pelas atitudes que ele tiver. Ele sabe. Por isso que ele quer ficar, para ele chegar adiante dele. Não, eu não sabia, eu estava ignorante. Né? Porque a ignorância é você estar nas trevas, não tem conhecimento de nada, tá nas trevas, né? Porque o conhecimento é a luz, né? O que Cristo veio trazer. Então, pessoal, é isso, tá? Tô dando essa introdução para poder falar aqui sobre esse tema, tá? Porque eu quero que você entenda e, e entenda de uma forma não como os religiosos estão falando aí, a matrix religiosa, os falsos profetas, tá? Essas pessoas estão falando. Eu quero que você entenda do modo que a espiritualidade quer que você entenda, tá certo? Vou tomar um gole de água aqui para a minha voz não ficar muito rouca. Tá certo? Tá certo? Tomar um gole de água para minha voz não ficar rouca. E a gente vai começar o nosso tema de hoje, tá? Ah, graças a Deus, tá, pessoal? Água, a criação do nosso Criador para a gente se refrescar a nossa garganta, tá, pessoal? Tudo é preparado, tá, pessoal? Pela espiritualidade, tá? Então, qual é o tema que a gente tá
vai falar hoje, pessoal, dessa introdução toda aí, né? Para vocês. O que é que a gente vai falar? O que é o valor interno espiritual? Então, o que é isso, valor interno espiritual que o nosso espírito tem, né? E por que temos que desenvolver essa virtude da alma? Então, esses valores interno espiritual são virtude da nossa alma. Está lá nessa parte que eu falei, a parte divina do nosso ser. Porque você sabe, né, pessoal? Já gravei um vídeo aqui que a gente tem um eu inferior, que é essa personalidade que a gente criamos aqui, tá? Que a psicologia chama de ego, tá? Que é onde a gente cria a máscara aqui, a gente ganha um nome aqui, a gente é um personagem que a nossa consciência está tendo aqui. Foi por isso que o cidadão, quando ele teve a EQM, ele estava numa parte espiritual elevada, né? Onde tinha seres de luz, e lá a consciência dele, ele percebeu assim, falando na consciência dele, esse aqui que é a realidade e a verdade. Lá, então, aqui no mundo, ele disse lá, o mundo é uma ilusão, é um teatro. Nossa, pessoal, essa palavra teatro, porque você já viu um teatro como é? É uma coisa de faz de conta. É ruim a gente saber disso, pessoal. É ruim, mas a gente tem que ter esse conhecimento, entendimento de que a gente aqui está no teatro. Então, nesse teatro, a nossa consciência ganhou um corpo e ganhou um nome, ganhou um personagem, por exemplo. Eu sou um personagem aqui nesse teatro aqui da vida. Eu estou aqui como um ator Samuel. Ganhou nome. Estou aqui, tenho uma família, moro na periferia de Salvador, tal. Então, estou convivendo aqui nessa realidade. Então, é isso, tá? Isso é um conhecimento amplo, tá, pessoal? Conhecimento amplo. Uma pessoa normal vai dizer, nossa, o irmão Samuel agora que endoidou mesmo, agora que a gente precisa dar um remédio aí. Agora que pirou o cabeção mesmo. Mas é isso, pessoal, tá? É uma visão da holística, uma visão mais abrangente que a gente tem, porque a gente não é esse corpo. Eu venho falando que a gente é a consciência, que a gente ganhou aqui um corpo e ganhou um nome, tem uma personalidade, né, que é chamada de ego. A gente tem que é conhecida também como o eu inferior, nosso eu inferior, aonde ele está numa frequência mais abaixo da consciência, né, divina, da consciência que a nossa parte divina. Então, ele está abaixo. Por que ele está abaixo? Porque nessa dimensão, a gente está numa dimensão mais abaixo. Então, para a gente vir aqui, a gente não poderia vir com a nossa parte totalmente divina. Tá? Então, esse ego esconde a nossa parte divina. Porque para a gente ter a sobrevivência, pessoal. Tá? E é para a gente ter a sobrevivência. Tem coisas que a espiritualidade evoluída sabe que a gente não precisa saber. Porque senão a gente não vai fazer coisas aqui, tá, pessoal? É difícil a gente manter a consciência daqui. Então, se a gente mantém a consciência, que é por causa desse ego, tá? Ele é importante, mas ele tem que estar equilibrado. Tá, pessoal? Ele precisa estar equilibrado. Então, existe o nosso eu inferior e o eu superior, que é essa parte divina.
Então, temos essa parte, tanto o nosso espiritual é a parte divina, e a nossa parte inferior é o nosso ego aqui, a nossa personalidade. Tá, pessoal? Agora endoidou de vez, né? Samuel, precisamos dar um remédio a ele aí. Mas é isso, tá, pessoal? Então, esses valores interno espiritual está nessa parte divina. E é a qual a maioria das pessoas não estão conectadas. Elas precisam se conectar. É o que eu estou aqui trabalhando, chamando para você se conectar à espiritualidade. Entende, pessoal? A gente precisa fazer isso, tá? Esse é o nosso trabalho espiritual, estou chamando, mas você tem que despertar, tem que tomar consciência, tá? Para você entender isso. Sem o despertar da consciência, você não vai entender isso, tá? É muito difícil para compreensão uma pessoa que está presa ainda no ego, essas coisas, tá? Aí, mas a primeira pergunta é: o que é o valor interno espiritual? O que é isso, pessoal? Vamos ver aqui o que é que ele fala, o que é isso. Ele fala: o valor interno espiritual é um valor intrínseco, ou um valor intrínseco espiritual, porque também valor intrínseco espiritual, né? Por que intrínseco? Porque é da nossa natureza, é da nossa natureza do nosso espírito. Por isso que é intrínseco espiritual. Ele fala, refere-se a um conjunto de princípios e crenças e valores que orienta a tomada de decisão e conduta de uma pessoa, com base numa compreensão mais profunda do sentido da vida e do seu papel no mundo. Então, ele fala que é isso, que é um conjunto de princípios e valores, tá? Que está na nossa alma, que está no nosso espírito, que a gente toma decisões aqui, conduta, né? Aqui nessa realidade, com base nesses princípios. Se você estiver conectado. Mas se você não está conectado com a espiritualidade, você não vai tomar suas decisões aqui no valores desses princípios, tanto moral e ético, tá, pessoal? Então, não tem como, tá, pessoal? Não tem como falar em espiritualidade e não falar dos valores éticos e morais. A gente não tá aqui para andar à toa aí, tá? Porque você tem que ter uma compreensão do sentido da vida e do seu papel no mundo. O que é que você veio fazer aqui? Você veio fazer essa bagunça que está aqui? É isso, pessoal? Entende? Então, isso é consciência. Então, se as pessoas estão fazendo a bagunça, é porque ainda não tomou de consciência, não despertou ainda, tá? Aí ele fala, e a conexão com algo maior que transcende o ego e a matéria e que se manifesta através de uma busca por significado e propósito e uma conexão com a natureza, com os outros e com o divino. Então, ele é esse algo aí, essa conexão com esse algo maior que está em nós, que é o nosso Deus, é o Cristo que está dentro da gente, né, pessoal? Essa parte divina que vai transcender o ego. Quando a gente se conectar, vai começar a transcender esse ego, começar a equilibrar essa nossa personalidade terrena aqui, pessoal. Que essa nossa personalidade terrena só é bagaceira, tá? Ela só quer fazer bagaceira, só quer para ela, só quer tudo, tá? E é o que o ser humano está mais alimentando, e é isso que a Matrix quer alimentar em você. Tá? Mudou frequência de música, tudo para fazer você ficar em uma baixa vibração, para você ficar presa a esse ego. Então, mas quando você se conecta com esse algo maior,
que está dentro de você, que é essa parte divina, esse eu superior, o que é que acontece? Você transcende o ego e a matéria. E aí você começa a buscar um significado, um propósito, uma conexão com a natureza, com o outro e com o divino. Então você começa a buscar as coisas espirituais. E é isso que a Matrix não quer. Tá? Não, não. Fica aqui no ego, fica aqui curtindo aqui essas coisas. É isso que ele quer. Mas não é, a gente não só tem essa parte, a gente tem a parte divina, pessoal. Que a gente precisa colocar essas virtudes, valores internos aqui nessa realidade, porque é aonde a gente vai tomar a decisão correta de fazer o bem, amar o próximo, a gente vai ter essas atitudes, tá? Aí ele fala, valor espiritual interno é a capacidade de reconhecer e cultivar a essência espiritual. Então, é onde a gente cultiva a nossa essência, que reside em nós, promovendo o autoconhecimento, a harmonia e um equilíbrio nas dimensões física, emocionais e espirituais. Então, da vida. Então, quando a gente se conecta, cultiva, né? Começa a buscar essa capacidade de cultivar essa essência, a gente vai entrar no autoconhecimento, a harmonia e um equilíbrio das dimensões físicas. Qual é que a gente tem? O nosso corpo físico, né? Emocional, mental também, né? E espiritual. Então a gente tem que equilibrar essas camadas. Entende, pessoal? Esse é o nosso papel de trabalhar intrinsecamente. Então, quando uma pessoa vem para o meu canal aqui, pessoal, ela se inscreve, ela tá. Então, ela tá querendo trabalhar esse lado aí, tá, pessoal? Alguns vêm pensando que é uma religião, tá? Que eu estou trazendo um grupo, uma religião tal. Ela não entende ainda, mas tudo bem. Ela vai, se ela continuar, ela vai começar a entender. Ela ouvir o meus vídeos, ela vai começar a entender o que é que eu estou falando aqui, tá? Que é para fazer esse trabalho. É o que a, os grupos religiosos era para estar fazendo. Alguns fazem, né? Com algumas ressalvas aí, com alguns erros, mas ainda faz, trabalha intrinsecamente a pessoa. Tem outros grupos aí que não trabalha, pessoal. Não faz, tá fazendo coisa religiosa que não tem nada a ver com o trabalho da espiritualidade da pessoa. Ele fala, esse conceito está profundamente ligado a compreensão de que somos mais do que apenas nosso corpo físico. Então, é o que eu falo aqui, tá, pessoal? Você não só é esse corpo físico. Você não é, você é a consciência. Ele fala, somos seres multidimensionais, onde o valor espiritual interno representa a conexão da alma com o mundo ao nosso redor. Então, você trazer a conexão da sua alma, então, valores, virtude da alma, para se conectar a esse nosso mundo ao redor. É o que muitas pessoas não fazem. Até os religiosos não estão fazendo, pessoal. Coisas que devia a pessoa estar vibrando no amor, na alegria, na compaixão, tá aqui. Sabe, pessoal? Foi por isso que uma senhora me fez uma pergunta, ô irmão, tanta religião, mas por que, que o mundo não melhora? Tá? Ela disse que até na cidade dela, o que tinha de igreja, o que tinha. Eu digo, por quê? Essa religião não vai resolver o problema. Quem vai resolver a situação da humanidade é a espiritualidade, é ela entender, se conectar à espiritualidade. A religião já foi feita para separar você da sua espiritualidade. Porque tá mandando você buscar fora, já é para separar você do seu trabalho interno. Então, por isso que ela perguntou, por que, que não melhora? Por que, que não melhora? Muita religião, principalmente aqui no Brasil, pessoal.
Ela disse que na cidade dela, essa senhora falou, nossa, era em cada quarteirão assim tinha uma igreja de vários conceitos religiosos diferentes. Ah, por que não melhoram? Por que as pessoas não melhoram? Porque não está trabalhando, desenvolvendo essa virtude da alma. Nossa, irmão Samuel, como é que faz isso? Por que essas pessoas não estão fazendo? É o que a gente vai falar aqui, tá, pessoal? Ele fala, o valor interno, espiritual, envolve por uma busca conexão mais profunda com algo além do eu inferior. Então, vai além dessa conexão dessa nossa personalidade, o ego aqui, o eu inferior. Então, vai além. Então, a gente vai se conectar com algo superior, algo divino. Tá onde esse algo divino? Ah, tá no céu. Ah, eu quero subir ao céu para me conectar. Essa parte tá em você, pessoal. É a sua essência, é a sua espiritualidade, é a sua consciência, é uma parte divina que ele fala, seja através da fé, então você tem que trabalhar, dar contato com a natureza, com a arte, com a espiritualidade ou de outra experiência espiritual que proporcione um sentido mais amplo, profundo da vida. Então, essas coisas que acontecem através da nossa fé, contato com a natureza, com a arte em geral, o trabalho da espiritual, uma experiência espiritual. Então, muitas pessoas que tiveram experiência espiritual, ela mudou o sentido da vida dela, abriu a consciência dela profundamente da vida, tá? Aí ele fala, estes valores podem incluir honestidade, compaixão, a humildade, a responsabilidade, a integridade e o respeito ao outro. Então, quando você se conectar a essa parte divina, você vai, como é que se diz? Eu falei aqui sobre a ativação espiritual. Você vai começar a ativar essas virtudes na sua vida. Honestidade, compaixão, humildade. Então, vai começar a brotar quando você entrar na conexão com essa parte divina, que é a sua espiritualidade. Por isso que eu quero aqui, o meu trabalho aqui é o trabalho da espiritualidade livre, aonde você se conecta aí e essa espiritualidade você vai começar a sentir, começar a guiar você pela honestidade, pela compaixão. Então, você vai ser uma pessoa honesta. Se você enganava as pessoas, você não vai enganar mais. Você vai ter compaixão, você vai andar na humildade, você vai ter uma responsabilidade com o trabalho espiritual, você vai andar na integridade, vai respeitar os outros, vai respeitar você, vai respeitar os outros. Entende, pessoal? Tudo quando você se conecta a essa parte divina, né? Que é uma parte superior, que é a nossa essência, que é uma essência espiritual, que essa parte veio lá da fonte. E a gente tem que trabalhar essa parte para a gente voltar para a fonte, para o Criador, para o Pai. Entende, pessoal? Essa parte da gente é uma bola de luz, a gente é uma luz, tá? Por isso que a luz interior, eu tenho aqui um vídeo falando sobre a luz interior. Então, a gente, essa parte da luz, que a gente precisa expandir essa luz aqui. A gente veio para expandir essa luz aqui, pessoal. Tá? Adão estava aqui como essa luz divina, mas ele perdeu o contato. Então, por isso que a gente perdeu. Então, Cristo veio nos conectar para que a gente expanda essa nossa consciência, essa nossa luz interior, tá? E nos torne um ser
um ser humano melhor aqui nessa realidade em outra dimensão. Eu até contei aqui que eu tive uma projeção, tá? Eu chegava voando, né, numa cidade, aí eu parava, eu descia na cidade e aí encontrei um casal. Eu não sei se eu contei aqui isso para vocês, tá, pessoal? Eu chegava e encontrava um casal que ele conversava comigo, pedia para mim, né, que não tinha uma conta, uma conta Pix, não tinha o Pix, a conta do banco, para receber um dinheiro. Ele disse, nossa, eu preciso receber um dinheiro agora. Um casal, um homem e uma mulher, né? E eu tava pensando aquilo que era tudo verdade, pessoal. Tá? Eu aí, não, eu tenho uma conta Pix, aí eu dei, e digo, você passa para sua conta e depois você, quando eu conseguir fazer um Pix, você passa para minha conta esse meu dinheiro? Eu digo, tá certo, tudo bem, eu faço isso, sem problema. Ele digo, obrigado, obrigado, tá, não sei o quê. Aí ele passou o dinheiro, né? Eu vi lá o valor, um valor alto, né? Eu digo, nossa, dinheiro alto assim, esse dinheiro assim, no meu Pix, né? E eu com o celular na mão e vendo. Aí eles foram para resolver, parece que abrir uma conta, fazer um Pix, alguma coisa, e eu fiquei esperando. Aí eles voltaram. Eles aí ficaram, eles falaram assim, nossa, você esperou mesmo, né? Oh, graças a Deus, tem muita gente que não é honesta assim, esperar. Aí quando ele foi falando isso, eu fui tomando consciência lá, que foi na minha consciência falando assim, é um teste, você está sendo testado. Aí quando é o que eu tô em um sonho, aí eu acordei, pessoal. Quando eu comecei a tomar consciência que eu estava em um sonho, num sonho lúcido, né? Eu aí despertei. Aquilo ali era um teste para ver a minha honestidade, tá, pessoal? Nossa, o valor era alto, era mais de R$ 7.000, tá? E eu aí, eu disse, não, eu vou devolver o seu dinheiro. Você não disse que era para eu passar, já tirou o Pix, já fez o Pix? Passa o Pix que eu vou passar para você o dinheiro. Aí quando eu fui percebendo, nossa, aí veio na minha consciência que era um sonho, luz, que eu estava sendo testado, aí eu acordei, tá? Eu acho que eu já contei isso aqui, tá, pessoal? Eu não sei se eu contei, tá? Eu deve ter contado a um irmão aqui, uma irmã, tá? Aí ele fala, os valores externos espirituais influenciam a forma como uma pessoa se comporta, interage com o mundo, em tomar decisões importantes com base em princípios, né, espirituais que vai além do interesse pessoal. Então, é para isso que serve você trabalhar esse valor interno. Porque uma pessoa que não tem, como é que se diz, honestidade, pessoal, ela é o que está acontecendo aí com as pessoas, tá? De um modo geral, tá? Até no meio religioso, a desonestidade está acontecendo, pessoal. Pessoas mentindo, tá? Então, pegou todo mundo, tá? Essa a armadilha da Matrix aí, todo mundo caiu, tá? Quando você entra nessa frequência, você está fora da espiritualidade. Porque a espiritualidade está intrínseca em você. É você trazer esses valores. Então, quando você está aqui se comportando, você é de um grupo, de uma igreja, mas você chega, faz fracatua, mente. O que é que você está fazendo, pessoal? Para que você está indo para o grupo religioso? Então você está dormindo, você não está consciente do que você está fazendo. Você está dormindo. Por isso que eu estou falando. Tem muitos religiosos que estão dormindo, pessoal.
estão mentindo por causa de dinheiro, das coisas aqui, tá? Para que você está fazendo? Você está dormindo, você não entendeu ainda o que é espiritual. Essa é a prova de que existe pessoas dormindo aí, tá, pessoal? Aí ele fala, o valor interno e espiritual também pode envolver a consciência da interdependência entre os seres vivos e da importância de cuidar do planeta e da relação humana. Então, esse valor interno vai também poder envolver a consciência. Então, a consciência está aí. Então, você tem que ter consciência para você cultivar esses valores internos. Se você não tem consciência, você não vai cultivar. Então, você pode ir para uma igreja religiosa, um grupo, né? Qualquer grupo aí, mas você está lá com uma coisa religiosa. Mas aqui você está mentindo, está fazendo coisas erradas, imorais, escondidas aí. Você está fazendo coisa. Então, o que é que você está fazendo? Você ainda não é desperto, pessoal. Você não é escolhido ainda. Você não é desperto. Se você. Você precisa despertar a consciência, porque aquele que é desperto, tem clareza, ele está percebendo as coisas que ele está fazendo aqui. Então, pessoal, eu só pude ir lá devolver o dinheiro no mundo espiritual. Então, se você devolve do mundo espiritual, você devolve aqui nessa realidade, pessoal. Porque aquilo fazia parte da minha integridade. Eu nem estava percebendo, estava pensando que era aqui na realidade. Eu nem pensei que era um sonho. Depois que eu fui perceber que eu estava em um sonho, a minha consciência começou, eu estou num sonho, meu Deus. Mas por quê? Se isso está intrínseco em você, pessoal, você vai agir naturalmente, não é uma coisa forçada, tá? Isso tem que estar, e está em todo ser humano, a consciência dele é divina, pessoal. Falta ele desenvolver essa consciência aí, né? Para ele ter uma importância de cuidar das pessoas, do planeta, e vai ter uma boa relação humana com as outras pessoas, tá? As pessoas vão confiar em você. Você é confiável. Por isso que tem muita gente aqui. Então, as pessoas que se inscrevem no meu canal é porque ela tem confiança em mim. Ela sentiu o espírito, a energia da confiança, a sinceridade que eu estou passando aqui. Porque eu não pedi nada. Eu não tenho propaganda para fazer o canal crescer. Por que elas estão se inscrevendo? Entende, pessoal? Aí ele fala, por isso temos que sempre desenvolver a inteligência espiritual, que ele fala, que se refere à capacidade de compreender e aplicar os valores internos e espirituais na vida. E pode ser desenvolvida através da prática da reflexão, da empatia e da busca por conhecimento. Então, pessoal, ele diz que a gente tem que desenvolver a inteligência espiritual. Eu já falei aqui sobre essa inteligência espiritual, que ele fala que é o quê? Que é uma capacidade que a nossa consciência tem de aplicar os valores internos espiritual. Então, de aplicar essas virtudes que está na nossa consciência. Então, a inteligência é isso. Vai lhe dar o conhecimento, né? A sua consciência vai ter coisa para aplicar os valores internos e espiritual na vida dela, né? Quais são os valores espirituais que a gente vai aplicar aqui nessa vida? Você viu lá, compaixão, né? O amor, tal, essas coisas, né? Que ele fala, e pode ser desenvolvida através de prática, da reflexão, da empatia e da busca do conhecimento. Então, através de práticas espirituais,
você começar a desenvolver empatia pelas outras, buscar o conhecimento espiritual. Por isso que a gente está estudando aqui, buscando conhecimento, para a gente entrar nessa conexão com a nossa espiritualidade. Para que a gente coloque essa virtude aqui, pessoal. Porque se a gente não melhorar, não colocar essa virtude aqui, o que é que está a gente adiantando a gente ficar aqui, pessoal? Estudando aqui, quebrando cabeça aqui, o que é que adianta aqui? Por que eu estou me esforçando nas coisas, tanto moralmente, eticamente, me dedicando aqui o meu tempo a essas coisas? É por quê? É à toa? Ah, é porque eu gosto, é à toa? Não, pessoal. Porque é o trabalho do meu desenvolvimento espiritual. E ainda eu estou ajudando vocês, trazendo esse conhecimento para ajudar vocês também no seu desenvolvimento da sua espiritualidade. Para que você coloque essa virtude aqui nessa realidade. Deu para entender, pessoal? Repete o vídeo aí, tá? se não entendeu assim de primeira, tá? Aí ele fala, a busca por significado e propósito e transcendência é um elemento central do valor espiritual. Então, o buscar o propósito de vida e transcender o ego é um elemento do valor interno espiritual e pode ser encontrado através da introspecção, da meditação, das práticas espirituais, das artes em gerais ou de outras atividades que promova a reflexão e o crescimento espiritual. Então, tudo que promove uma reflexão, um crescimento espiritual, vai contribuir para que você coloque esses valores internos para externo, para externizar essa coisa externa. A gente tem que colocar para fora esses valores espirituais. É isso que a gente tem que fazer, pessoal. Não tem para onde correr. Você quer que eu corra para onde? É isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou trabalhando tanto a minha espiritualidade aqui, como também estou contribuindo para vocês. Opa, a mulher quer falar, ó, o chat GPT, ó, pessoal. Ela quer falar, ó. Não, para. Calma, fique calmo aí, tá? Agora é eu que estou falando aqui. Tá, pessoal? A gente tem que colocar esses valores aqui internos. É isso que é a conexão com a espiritualidade. E às vezes é que eu não vejo pessoas que estão no grupo religioso, pessoal. Aí, principalmente evangélico, eu tenho amigo evangélico, é para colocar, externar essas virtudes. Eu vejo virtude totalmente ímpia nessas pessoas, fazendo mutreta, enrolando as pessoas, tá? Enganando, fazendo coisas aí imorais, tá? E eles estão indo aí para os grupos religiosos. O que é que você está fazendo? Você está dormindo ainda. Você não despertou para a verdadeira espiritualidade. Eu sinto muito, tá, pessoal? E tem muitas pessoas assim, tá? Tá pensando que o que eles estão fazendo é espiritualidade. Então, ainda quer ir para o céu. Eu não sei de que céu ele quer ir. O céu da boca da onça. Tá? Uma pessoa ainda quer ir para o céu, porque a pessoa, não, você se batizou aqui, o pastor, pronto, aí se entregou dízimo, aí você agora vai para o céu. Você é uma pessoa salva, pessoal. Não falo a verdade para vocês, tá? Mas aqui eu vou falar a verdade para vocês, porque vocês têm que melhorar, têm que desenvolver essa virtude que está na nossa alma, no nosso espírito, na nossa essência, para colocar nessa realidade. A gente crescer tanto pessoalmente como espiritualmente. E existe aí as práticas, a oração, meditação, né? A arte como toda, né? A atividade que promove essa reflexão. Então, tudo que traz uma reflexão, principalmente interior da nossa espiritualidade,
é válido para que a gente cresça espiritualmente. Coloca essa virtude aqui, tá? O que mais, pessoal, que ele fala? Ele fala o desenvolvimento do valor interno espiritual, né? Desenvolvimento pode trazer benefício como maior paz interior, menos ansiedade e depressão, mais satisfação com a vida, maior capacidade de lidar com o desafio e maior sentido de propósito. Então, pessoal, ele está dizendo que uma pessoa que está desenvolvendo o valor interno, está se conectando com a espiritualidade dela, ele vai trazer o benefício maior que é a paz interior. Então, pessoas que não estão sentindo paz, tem alguma coisa errada. Tem até pessoas que estão no grupo religioso, estão sem paz, pessoal. Está perturbado da cabeça. Teve muitos que chegaram aqui perturbados também. Aí ele fala, menos ansiedade. Então, a pessoa que está com menos ansiedade, né? Então, pessoas que estão na igreja e estão com ansiedade, tem alguma coisa errada. Depressão. Então, o que é que está acontecendo, pessoal? O que é que está acontecendo? Começou, hein, pessoal? Eu estou dizendo, tá? Começou, então. Menos ansiedade. Então, pessoas que estão com ansiedade e depressão na igreja, eu conheço pessoas que estão na igreja com ansiedade e depressão, pessoal. Por que isso? Por que ela não, Jesus não cura lá, ela não... Cristo está aí, quer curar, mas só ela saber que ela entrou na conexão com a espiritualidade. E ela às vezes nem sabe como é que faz esses trabalhos da conexão, né? Então, porque quando você se conecta, desenvolve, você tem maior satisfação com a vida, maior capacidade para lidar com o desafio da vida e maior sentido de propósito. Então, é uma pessoa que está centrada. Aí ele fala, pessoal, o valor interno espiritual é uma ferramenta poderosa para o crescimento pessoal e para a construção de uma vida mais plena e significativa, que se baseia no princípio que transcende o material, que nos conecta com algo maior do que nós mesmos. Então, esse algo maior é essa parte divina que está em nós, é o qual muitos, até os religiosos, não estão conectados. E é o qual eu estou aqui querendo que você se conecte com isso. É isso que eu quero. Tá? Porque você se conectando, pronto, pessoal. Você está conectado ao corpo de Cristo, à sua espiritualidade, ao eu superior. É você trazer essa conexão. E você vai, com o trabalho da espírito, você vai começar a trazer as virtudes, esses valores internos espirituais, que são essa virtude da nossa alma. Você vai começar a trazer. Você vai ter mais amor, paz, paciência, né? Compaixão pelas outras pessoas, humildade, né? Integridade, não falar mentira. Você vai dar, como é que se diz? Valor às coisas internas, não às coisas internas, tá? Como muitas pessoas estão fazendo. Eu sinto muito, tá, pessoal? Sinto muito mesmo, tá? Mas é isso que está acontecendo na nossa realidade. Aí o que mais, pessoal? Cadê? Aí ele fala: o valor espiritual interno se refere ao entendimento e à valorização da espiritualidade como um aspecto fundamental do ser humano. Então,
o valor espiritual, né, interno que a pessoa desenvolve, pessoal, é uma valorização da espiritualidade da pessoa, que é um aspecto fundamental no ser humano. Então, trabalhar a espiritualidade é um aspecto fundamental, pessoal. Pessoas que estão sem trabalhar a espiritualidade aí, por isso que eles não têm a humanidade, não estão colocando esses valores internos aqui. Estão colocando valores malignos mesmo aqui, nessa realidade, tá? Aí ele fala, ele nos convida a refletir, né, o valor interno sobre nossas crenças, princípios e valores éticos, permitindo-nos encontrar propósito e significado em nossa vida. Essa valorização se manifesta através de prática que vai nutrir a nossa alma. Então, as práticas espirituais, fortalecendo o nosso sentido de identidade, tá? Identidade espiritual e pertencimento. Em um mundo repleto de desafio, o cultivo desse valor pode ser a chave para o bem-estar emocional e a paz interior. Então, pessoal, é isso aí, tá? Não podemos ficar sem trabalhar nossa espiritualidade. Tá, pessoal? Eu estou aqui trazendo essas informações para você tomar consciência. Mas se você não quiser, ai, moça, orar, meditar aí e tal, não, essas coisas. Se você não quiser, se você está atrasando a sua expansão da consciência e não está colocando as virtudes aqui nessa. Qual a virtude você está colocando? Do ego. Coisas aí, né? Deve estar praticando aí coisas que não deve, mentindo, enganando pessoas. Deve estar fazendo uma bagaceira aí, tá, pessoal? As pessoas devem estar fazendo aí a bagaceira dela. E é o que reflete a sociedade. Você pode ligar a televisão aí, ó. O que é que está acontecendo com as pessoas na sociedade? Olha aí. Não tem como escapar, pessoal. É uma verdade que está na nossa cara, tá? E só vai melhorar quando buscar esse trabalho da conexão com os valores internos, com a espiritualidade dela. Tá certo, pessoal? Então, ele diz, tem que buscar prática para nutrir nutrir a nossa alma. Então, qual é a prática que você alimenta a sua alma? Então, trabalho da espiritual, oração, meditação, leitura das escrituras, de livros espirituais, estudo. Então, por isso que meu vídeo aqui alimenta a sua alma. E ele fala que em um mundo repleto de desafio, né? Porque a gente tem dificuldade, o cultivo desse valor pode ser a chave para o nosso bem-estar e paz interior. Então, é a chave para a gente ter uma vida aqui de bem-estar e paz aqui. Nesse mundo aqui atribulado, tá, pessoal? A gente, a gente precisa fazer nosso esforço, fazer a nossa parte, tá? Estudar, tá? Eu estou aqui gravando esse estudo para estimular vocês a estudar, a pesquisar, a meditar, a orar, tá? Teve muitas pessoas aqui, tá, pessoal? Não meditava, não orava há muito tempo, estava fraca, tá? Não estudava mais a Bíblia, não tinha... Hoje em dia tá lendo, tá orando, tá meditando, tá uma pessoa ativa espiritualmente, né? Porque despertou a consciência. É isso que eu quero que aconteça, tá? Vai ser com todos? Eu não tenho certeza. A espiritualidade vai depender da pessoa. Tá certo, pessoal? Então, pessoal, vamos parar aqui, tá? 54 minutos. Nossa, pessoal. Vamos parar aqui, segunda parte, vou marcar aqui. E a gente vai continuar no próximo bloco, tá, pessoal? A gente vai continuar da onde a gente parou aqui, tá?
espero que vocês estudem essa primeira parte e estudem a segunda parte que eu vou trazer aqui. Tá certo, pessoal? Então, até a segunda parte, tá, pessoal?